Boa tarde a todos. Algum tempo atrás eu estive aqui conversando com os senhores primeiro sobre consciência, depois voltei e conversei sobre a prece. Então nada mais justo e nada mais certo que iniciarmos fazendo uma prece. Se nós soubéssemos a força que essa prece tem todos os dias nas nossas vidas, saberíamos o quanto nós estamos protegidos. E por essa prece eu peço que Deus me abençoe, eu peço que o meu espírito entenda tudo o que Ele quer que eu diga a vocês, que meu protetor fique sempre pertinho de mim, e que vocês possam sair daqui levando no coração as palavras que vieram aqui buscar. Que assim seja. O professor é sempre muito cheio de papel, né? Papel e livros. Graças a Deus, né, gente? É bom. Bem, inicio essa doutrinária, lembramos que somos espíritas e, como tal, somos homens e mulheres de fé, de oração, de caridade, de amor e de muita dedicação aos estudos. O assunto de hoje foi desenvolvido com muito respeito e pesquisa. Somos inspirados e direcionados para trazermos palavras de conforto, de sabedoria, respostas comprovadas e principalmente de humildade. Humildade, este é o nosso tema de hoje. A vida me ensinou que se aprende mais ouvindo do que falando. Que o respeito e a educação abrem mais portas do que o dinheiro. Que o sorriso te torna mais atraente que qualquer peça de roupa. Que a atitude nos define, nos aproxima ou nos afasta dos outros. Que o amor se sente, não se escolhe, que falar de Jesus é viver em paz e que pregar o Espiritismo é viver para sempre. Vamos lá. Humildade. Humildade é uma das maiores conquistas do Espiritismo e quem consegue conquistar essa atitude aceita, sem constrangimento, a obrigação de trabalhar e servir em benefício de todos, sem alarde dos próprios recursos que possui. Somos espíritas, somos humildes. Precisamos ser humildes. Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade, uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades, sem arrogância, prepotência ou soberba. A humildade é um tema muito recorrente entre as religiões. Mais que uma virtude, é um caminho que conduz à santidade e eleva o espírito humano para mais perto de Jesus. A tradição popular afirma que São Francisco de Assis, por sua humildade, ocupa um espaço de destaque no céu. Como se fala nessa época, né? Nos escritos de Santo Inácio de Loyola, ele afirma que a humildade é um processo crescente e que existem 3 tipos de humildade. A humildade para a salvação, a humildade de escolher a pobreza e a humildade de não desejar um bem que seja de outro. E como se busca essa humildade? A busca pela humildade é um processo que percorremos ao longo de nossas vidas. A virtude da humildade deve ser buscada e pedida diariamente, e com a graça de Deus podemos alcançar essa virtude de tão alto valor nos céus.
é uma das virtudes fundamentais, é o caminho seguro para chegarmos a Deus. Não existe amigo de Deus ou bem-aventurado que não tenha sido humilde, pois a humildade é o primeiro degrau da eternidade. Existe uma parábola, há pouco, a nossa irmã Rosana leu lá no início, né? No Evangelho, falou da importância que Jesus falava por parábolas. Eu passei a minha profissão toda ensinando por parábolas. Eu nem era espírita, mas eu sempre respeitei e conheci um pouco da Bíblia. E existia uma parábola que fala sobre um homem que trabalhava em um frigorífico e ele, todos os dias, pela manhã, ele entrava para trabalhar e ele ficava até altas horas da noite e depois ia embora. Um certo dia ele estava próximo a ir terminar o seu expediente e ele resolveu dar mais uma revisada e ele entrou nas câmaras de carne, né? de abastecimento, de refrigeração, enfim, e a porta, sem querer, bateu e ele ficou trancado. Não adiantou gritar, pedir socorro, porque ninguém mais ouviria, né? Extremamente fechada, e até porque as pessoas já estavam no final do expediente, foram embora. Passaram-se 5 horas e ele já não tinha mais forças, já não aguentava mais e achava que estava ali o seu fim. E de repente alguém abriu a porta. E ele pediu socorro, socorreram ele e tal, ali mesmo no local. E quando ele se sentiu um pouquinho melhor, essa pessoa que abriu a porta, aliás, ele olhou para essa pessoa que abriu a porta e perguntou: por que você veio abrir a minha porta? Por que você abriu essa porta se nem é a sua função, né? Ele era o vigilante lá, a pessoa que cuidava da entrada dos funcionários da empresa. E ele respondeu: todos os dias o senhor entra na empresa e me dá bom dia, me olha nos olhos, pergunta como eu estou e vai para o seu trabalho, vai para a sua sessão. Todos os dias, no final da tarde, o senhor passa por mim, me olha nos olhos, me dá um até logo, me deseja uma boa noite e vai embora. E hoje, quando eu cheguei aqui pela manhã, eu recebi o seu bom dia, mas eu não recebi o seu até logo. Ninguém me deu um até logo. Como sempre, ninguém me dá esse até logo. Eu passo invisível pelas pessoas da empresa e eu trabalho aqui há 35 anos. O que a gente aprende com isso? O quanto é digno, o quanto é humilde, o quanto é especial olharmos para o nosso próximo. Isso foi o tempo inteiro um gesto de humildade e foi o que salvou a vida dele, porque o vigia percebeu, sentiu falta daquele até logo e foi procurar onde é que estava o dono do até logo. Alguma coisa havia acontecido e foi o que salvou. Então, por isso que eu gosto das parábolas, né? Ela aproxima muito a nossa realidade, as coisas da gente. Claro que a gente adapta, a gente enfeita e a gente conta essas histórias pela vida. Tá? Então, quanto é importante isso para nós? A humildade. No final tem um recado que diz assim: sejamos humildes em relação à parábola. Sejamos humildes e amemos o próximo.
Devemos sempre dar provas de atenção, respeito, piedade, perdão e paciência. Troquemos sinais de benevolência, apreço, afeto, gratidão e muita humildade. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, tem um item, o orgulho e a humildade. Eu falei lá no início, né? Tudo que se fala aqui, a gente pesquisa, a gente busca, a gente comprova. Lá no orgulho e a humildade diz assim, é bastante longo, mas eu procurei pegar uma essência para comentar com vocês. A humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. A caridade e a humildade seguem paralelos, pois os homens assim o precisam ser. Na caridade, dizemos que somos irmãos, que devemos ajudar-nos mutuamente, mas sem humildade, as virtudes são enfeitadas e aparece o que não temos e nem o que não somos. Também pede que lembremos daquele que nos salva da sua humildade, que o fez tão grande e o pôs acima de todos os profetas. Neste item, nos fala sobre o quanto o orgulho é um terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que títulos e riquezas são recompensas dadas por seus méritos e que sua essência é mais pura que a do pobre. Normalmente é assim que as pessoas pensam. Acreditam que isso lhes é devido e é por isso que quando Deus lhe tira o que tem, acusam-no de injustiça. Eu ganhei, por que Deus me tirou? Não, gente, a gente não ganhou, não é assim. Ao continuar a leitura deste item, o orgulho e a humildade, são perfeitas as comparações entre os homens, entre os pobres e os ricos perante Deus. Tem um momento que fala assim, porque exatamente, volta-te humildemente a ti mesmo, lança enfim os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade do outro. E para encerrar esta parte, retomando sobre o que representa a humildade na sua redenção, é bom conferir as metas de sua existência. E aí eu leio o seguinte parágrafo do Evangelho. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, ainda assim retoma a coragem. Em sua misericórdia infinita, Deus envia um poderoso remédio a teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz, eis aí as almas dos que não estão mais aqui e que te vêm chamar a teus verdadeiros deveres. Elas dirão com a autoridade da experiência quanto às vaidades e às grandezas de vossa passageira existência, que são poucas coisas perto da eternidade. Dir-te-ão que será o maior aquele que foi o mais humilde entre os pequenos daqui. Aquele que mais amou seus irmãos será também o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, que abusaram de sua autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servidores. Que, enfim, a caridade e a humildade, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter graça perante o Eterno. Não é difícil ser humilde, não é difícil ser caridoso, não é impossível fazer o bem. As religiões ensinam isso, e nós, como espíritas,
aprendemos isso sempre que nos sentimos assim, espíritas, estudiosos, conhecedores, com a fé no coração, com o amor no coração, com a esperança no coração e nos olhos, no olhar das pessoas que estão perto de nós. Eu trouxe também uma outra parábola que também fala sobre a humildade. É a história de um vagalume e uma cobra. E o professor conhece essa parábola, né? E quem conhece a Bíblia também conhece mais ou menos essa parábola. Existia um vagalume que vivia numa floresta. E ele chegava no final da tarde, para a noite, ele saía todo feliz pelo seu brilho, pela sua luz. Esse vagalume andava assim, né, exibido pela floresta, e de repente ele se deu conta que uma cobra cuidava dele. Que ele ia para um lado, a cobra ia para um lado. Ele desviava de uma árvore, a cobra desviava. Ele ia para o lado das árvores mais altas, a cobra atrás. Ele começou a ficar assustado. E quanto mais ele batia, aquilo gerava mais energia e mais brilho, mais luz ele tinha. Porque até ali aquela luz estava fazendo bonito, né? Mas aí ele já começou a notar que ele estava exagerando e que era o foco da cobra. E a cobra o seguia pelo exagero da luz. Até que ele avistou uma pequena fenda ali no meio de umas pedras. Ele disse, é para ali que eu vou. Ele entrou voando naquela pequena fenda e ele percebeu que não tinha saída. E aí ele apagou. Ele se assustou, ele apagou, ele disse, meu Deus, e agora? Não tenho para onde ir. Quando ele olhou a cobra, na entradinha ali da pequena fenda lá, ele disse, não, mas eu vou ter que ir, provavelmente por aqui eu vou ficar, mas eu vou ter que saber o que está acontecendo. Aí ele perguntou à cobra, por que você me segue? Por que você não dá passo? O que está acontecendo? Eu nem faço parte da tua cadeia alimentar, não vais querer comer um ser brilhante, né? Vai te fazer mal? Por que me segues? Aí a cobra simplesmente olhou para ele e disse, a tua luz me perturba. O que a gente pode entender por isso? Temos os dois lados. O exagero da luz levou o bichinho lá, o inseto, o vagalume para a morte, porque é o que iria acontecer ali. E esse exagero, esse exibicionismo dele, essa falta de humildade também atiçou a cobra, que também não era nada humilde porque não gostou do brilho do vagalume, né? Do exagero do vagalume. E ela não queria que nada fosse mais perigoso e mais brilhante do que ela. Então a gente pode levar para a vida esse tipo de ensinamento, o quanto é importante sermos humildes e pensarmos na nossa existência. No início, quando eu falei para vocês, há um tempo atrás, eu estive aqui e falei sobre prece. Nós lembramos sempre, né, que nós espíritas temos uma grande vacina, uma vacina muito especial, né? Que é a prece, que é o passe, que é a vinda na casa, né? O evangelho do lar. Quer dizer, são situações que nos protegem. E também a gente comentou na época que nós podemos rezar de várias maneiras. Lembram? Que nós podemos dançar com respeito, estamos trabalhando a questão cultural e fazendo uma prece a Deus. Nós podemos ler uma prece, nós podemos criar uma prece, nós podemos ler uma linda poesia com o coração, estamos fazendo uma prece a Deus. E eu trouxe novamente uma música para vocês ouvirem,
bem quietinhos, se quiserem fechar os olhos, se quiserem cantar. É uma pequena prece que toca a gente no fundo do coração. Vamos ouvir? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. E por entender sempre a força de uma prece, concluímos este momento com o coração cheio de gratidão e pedindo a Deus que não nos deixe rezar por proteção contra os perigos, mas pedimos coragem para enfrentá-los. Que não nos deixe implorar pelo alívio da dor, mas pela coragem de vencê-la. Que não nos deixe procurar aliados na batalha da vida, mas a nossa própria força. Mas não nos deixe também suplicar com temor aflito para sermos salvos, mas para termos paciência para merecer a liberdade. Não nos permita sermos coragem, pedindo sua clemência apenas no nosso êxito, mas nos deixe sentir a força de sua mão amiga quando cairmos. Sejamos sempre na luz do Senhor. E que assim seja. Muito obrigada por terem me ouvido. Fiquem sempre em paz e voltem sempre a essa casa. Para nós, que somos trabalhadores, é sempre muito importante recebê-los aqui.